ele foi trabalhar com meu bisavô, que foi tropeiro neste Rio Grande do Sul. Carregando, ó, já vou me emocionar, não vou conseguir. Quantos de vocês não se lembram do tempo da escola, quando assim a gente conquistava algo importante naquele dia e sempre tinha alguém para nos gritar que teu avô foi para a guerra? O meu avô até tinha tentado ir para a guerra, porque ele ficou um tempo embarcado no Rio de Janeiro antes de ir para a Itália. Ele acabou não indo por conta da doença, tifo. À época era uma doença bastante incapacitante. E é quem sabe por isso que eu esteja aqui. Mas quando nos gritavam que teu pai tem caminhão, eu dizia sem pestanejar: o meu pai tem caminhão. Eu não sei ao certo se eu vou conseguir gravar este vídeo. Se vocês estão me assistindo, é porque de fato eu consegui. Mas desde que o meu pai se foi ano passado, em 2022, agora fazendo um ano da sua ausência física, eu tenho procurado, nas leituras que eu faço, me reencontrar com algo que me lembre um pouco dele. E observem que isso me aconteceu por esses dias. Assistindo ao canal da queridíssima Isabela Lubrano, ela citou este livro, O que é Meu, do José Henrique Bortolucci. Não deu muitas informações, ela só comentava que está entre os títulos mais vendidos, de não ficção. E eu não pensei duas vezes. Eu corri a adquirir este volume e devorei. E é sobre ele um pouquinho que eu quero hoje conversar com vocês. Como bisneto de tropeiro, neto, filho e irmão de caminhoneiros, eu me senti extremamente representado lendo O que é Meu, de José Henrique Bortolucci. Este garoto que vai se formar em sociologia e fazer o seu doutorado nos Estados Unidos, tendo como base, como alicerce, uma família humilde do interior de São Paulo, da cidade de Jaú. O seu pai, o seu Didi, chamado pelos seus colegas de estrada de Jaú, ele é aqui o nosso protagonista. E é sobre a carga pesada que ele transportou o Brasil afora, de norte a sul, por mais de 50 anos, que nós vamos conhecer um pouquinho da história do nosso Brasil. E isso conectado a partir do prisma do seu Didi, José Bortolucci, pai do autor, e sobre os acontecimentos que marcaram a história do nosso país. Para quem tem lido a produção da recém-premiada com o Nobel Annie Ernaux, ela escreveu O Lugar, O Acontecimento, entre outros. São livros do gênero de auto-socioficção. Algo assim nós encontraremos aqui. E como não nos emocionar com a história deste brasileiro, visto por muitos como anônimo, um autônomo anônimo. Mas, como eu disse antes, para mim foi uma leitura muito tocante porque ela me fez relembrar da minha própria existência, da minha infância, da minha família e principalmente, é claro, do meu pai. Porque foi numa boleia de caminhão que ele conseguiu vencer na vida, alcançar aquilo que ele queria, o sonho de ser caminhoneiro, de comprar os seus caminhões. Aqui nesta história, que é constituída a partir de entrevistas que o Bortolucci fez com o seu Didi, e foi ali no período da pandemia. Foi um período para eles também muito dramático, porque, sem dar grandes spoilers, o seu Didi é diagnosticado com um câncer no intestino. E esse drama, esse sofrimento, ele vai aos poucos assim demonstrando um pouco do sofrimento do próprio Brasil
nessa dificuldade de, enfim, fazer o nosso país evoluir diante de tantos problemas como inflação. Nos últimos tempos, vocês sabem aí, com paralisação dos próprios caminhoneiros, reivindicando o aumento do valor do frete. Tudo isso aparece nesse livro. E nós não podemos nos esquecer de que, lendo obras desse gênero, de alguma maneira nós vamos potencializar a voz desses personagens tão esquecidos. É muito difícil tentar teorizar a emoção, principalmente a emoção que sentimos quando lemos um livro assim que nos toca. Eu quero dar uma amostra para vocês daquilo que é bastante relevante na descrição, na contação do Seu Didi, quando ali é entrevistado pelo seu filho. E o Bortolucci, como autor, vai fazendo aí essas amarrações que deixam o texto bastante palatável para todos os públicos, e quem sabe esteja também aí um motivo pelo qual esta obra tem interessado tantos editores no mundo afora. Já são, se eu não estou enganado, 10 editoras que estão traduzindo em vários países O Que É Meu. Eu quero aqui citar na página 58 esse relato. Por anos meu pai me perguntou quanto eu ganhava, quanto pagava de aluguel, quanto havia gastado em uma viagem, na compra de livros ou com um novo aparelho celular. Sempre hesitei em responder, não só o Bortolucci como eu também. Tinha orgulho em manter essa parte da minha vida privada, longe dos olhos dele e de minha mãe. Minha atitude é radicalmente oposta à maneira como eles tratam as finanças. Na casa dos meus pais, dinheiro não é uma abstração, mas um objeto físico presente. Apenas quando comecei a escrever este livro, eu respondi àquela pergunta sobre o quanto ganhava. Não sei exatamente a razão, talvez porque só então tenha entendido que saber o salário de alguém tinha um sentido muito diferente para mim e para meus pais. E aí ele cita o que o pai dele lhe disse: "Te pergunto sem nenhum interesse, é por orgulho." Quantos perrengues os caminhoneiros passam todos os dias nas estradas do Brasil para levar assim até as nossas casas o arroz, feijão, a farinha, tudo que consumimos. Na década de 60, 70, o seu José passou por muito disso, principalmente quando da construção da Transamazônica, que pretendia e ainda pretende atravessar aquele chamado à época de Deserto Verde. Foi quando o seu Didi enfrentou os soldados, e olhem que no período da ditadura, que impediam que os seus colegas e ele próprio atravessassem numa parte em que havia um grande atoleiro. E com a experiência, o seu Didi conseguiu, junto com seus amigos, atravessar aquele trecho da rodovia. E com bastante medo, porque chegando em Rondônia, eles teriam de enfrentar ali alguns sujeitos que lhe questionariam como é que eles tinham conseguido. E o seu Didi, mesmo depois de com uma arma na cabeça, dizendo ao soldado que ele tinha ali a expertise para fazer aquela estrada voltar a levá-los aonde eles queriam, que ele iria continuar fazendo isso porque essa era uma forma de ver o Brasil progredir, né, evoluir. E com essa argumentação, o seu José Bortolucci, o seu Jaú, o seu Didi, ele internece lá um major que vai dizer para ele: o senhor está certo, o senhor está correto, o senhor com essa maneira nos ajudou ali a retirar muitos outros caminhões, até do próprio exército, que estavam atolados. Então, com essa sabedoria empírica, né, e pouco teorizada, essa personagem aqui vai nos dando vários tapas na cara quando nós tentamos aí, com as nossas leituras, com as nossas teorias, desmembrar um pouco da história vivida mesmo por esses brasileiros reais do dia a dia que fazem de fato a história acontecer.
Na página 82 nós encontramos esse relato. Um dos soldados pulou em cima do caminhão e colocou o revólver na minha cabeça. Para, senão eu te mato, para, senão eu te mato. E eu falei, não mata nada? Você não tem coragem para isso? Olha a quantidade de caminhoneiro aí atrás. Era isso que vocês estavam querendo? Falei. Como que o soldado do posto não estava fazendo nada, nós decidimos encarar e fazer. A gente sabe dirigir em atoleiro. Onde que tem buraco, nós pega balde. A gente sabe dirigir, enche de pedra, fecha o buraco e passa. Um caminhão puxa o outro se precisar. A vontade nossa é só isso. Então nós atravessamos o atoleiro e estamos prontos para seguir a viagem. De onde eu venho, muita gente diz que um pai e uma mãe cuidam de 10 filhos, mas que quando o pai e mãe estão velhinhos, adoentados, nem 10 filhos são capazes de cuidar deles. E um pouco dessa realidade, do adoecimento do seu Didi, é permeado aqui porque essas entrevistas são captadas principalmente nos hospitais, quando ali a família titubeava se toparia mais uma cirurgia, mais uma intervenção, tratamentos, bolsa de colostomia, entre outros procedimentos muito invasivos. E isso tudo, o autor, ele consegue nos transmitir de uma maneira bastante clara, sem ser assim apelativa, e vai nos entregando provas de coragem desse grande pai que representa muito do nosso pai. Eu tenho quase certeza que muitos aí que são da minha geração, eu que estou para fazer 45 anos, se eu não estou enganado, o Bortolucci, o autor, está na casa dos 38, temos aí muito em comum em relação aos nossos pais. Pais nascidos ou no final da década de 40, o meu que nasceu em 1950, comungam aí de muitas parecenças, semelhanças, vivências que, de certa maneira, fazem aquele ditado popular fazer sentido, né? De que todo mundo é igual, só muda a casa, né? Toda a família é igual, só muda a casa. Há um trechinho aqui também que eu quero salientar para vocês, que é um pouco da visão política ou da forma política do seu Didi se posicionar. O Bortolucci, ele claramente aqui nos dá a sua visão de mundo, a sua visão política de mundo. E o seu Didi, quando questionado sobre isso, ou diante das inquietações do filho, ele vai dizer coisas do tipo, o filho que está estudando no doutorado sobre a política em torno da arquitetura e da habitação popular, o seu Didi vai dizer para ele, fala para eles que os pobres merecem ter casas maiores. Então é com essa visão muito humana da realidade, com essa empatia, que o pai do autor nos conquista nessa narrativa. Que ela é muito tensa, porque ficamos ali naquela espera, quase espera de hospital, aguardando os resultados, também os diagnósticos, para o seu Didi, torcendo muito pela saúde dele. E eu digo a vocês que não está sendo nada fácil gravar este vídeo, porque a gente tenta ser um pouquinho aí racional, mas somos muito tocados pela emoção, porque há essa representação, que me motiva também a falar neste vídeo um pouco da minha própria trajetória, da minha própria vida e principalmente do meu pai. Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas eu estou usando uma camiseta que nós fizemos para ele no carnaval. Ele era fã de festas carnavalescas, foi um incentivador, desfilava nas escolas de samba da nossa cidade natal, e o nome da nossa escola do coração é Candangos, porque aqueles que construíram Brasília, assim como muitos caminhoneiros que construíram este Brasil, o carregando nas costas ou na sua carroceria, tem lá aquela representação daquele povo sofrido que muitas vezes depois de erguer um prédio, nele não pode entrar. Aqui nós temos também um pouquinho disso. O seu Didi vai levar o Bortolucci até o aeroporto
para que ele fosse aos Estados Unidos iniciar lá os seus estudos, e ele diz: meu filho, eu estou te levando para o aeroporto que eu ajudei a construir. Então é essa beleza, essa simplicidade de uma vida vivida de fato que faz que nós aí chegamos até as lágrimas. Eu toda semana praticamente viajo de ônibus, porque já faz um tempo que eu não dirijo, até porque não tenho carro. E é viajando de ônibus pelas estradas deste país que eu lembro muito do meu pai. Ele reconhecia muitos pontos importantes para quem é caminhoneiro, para quem é estradeiro, pelos postos de gasolina, paradouros, entre outros locais assim que são referências para quem está na estrada. E o seu Didi e o meu pai se parecem muito também por trazer destas viagens tantas histórias. O seu Didi é um grande contador para o Bortolucci, o meu pai foi um grande contador de histórias para mim e para toda a nossa família. E, de certa maneira, este livro, para mim, ativou memórias que eu nem sabia que eu tinha, porque eu fiz algumas viagens com meu pai, ele me levava a nossa família por vezes, assim, até para que a gente conhecesse um pouco do Brasil, e lendo eu tive a possibilidade de revisitar esse meu passado, um passado que estava assim esquecido, quem sabe, lá no meu subconsciente, eu não sei qualificar. De qualquer maneira, o que eu quero para finalizar esse vídeo é dizer para vocês que antes de me pressupor a fazer, ou melhor, antes de me propor a fazer uma resenha, eu queria mais era realmente conectar aí a minha vida desse brasileiro que também tenta vencer as suas estradas com a do meu pai, com o pai do autor e com o próprio autor. Eu não sei ao certo ainda o que tem, para além de toda essa emoção da vida de um brasileiro comum, motivado tantos leitores a buscarem neste livro uma certa representatividade. Mas o que eu sei é que este, com certeza, é um dos favoritos do ano e certamente, por toda a história que ele me conta, por tudo que ele despertou em mim de positivo, de emocional, será e já é um dos favoritos da vida. Se vocês ainda não me conhecem, o meu nome é Osvaldo Arthur. Este é o canal Garrancho. Se vocês gostarem do nosso conteúdo, se inscrevam, me desculpem a emoção e um beijo grande e até a próxima. Tchau!